A entrevista de emprego é um dos momentos mais temidos dos processos seletivos. Não por acaso, o candidato fica frente a frente com o recrutador e tem pouco tempo para impressionar. Além disso, precisa controlar o nervosismo, se atentar à forma com que fala, à postura e responder as perguntas objetivamente. Durante meus 30 anos que eu faço entrevistas, atualmente a gente conta com 30 colaboradores, mas muitas pessoas passaram aqui por entrevistas, né? E as pessoas, infelizmente, elas são muito mal preparadas numa entrevista de emprego. Eu não conheço pessoas que têm capacidade que estão desempregadas. Esse é um fato interessante. E a pessoa pensa que ir por uma entrevista é assim, a pessoa é obrigada a dar um emprego. E, na verdade, ela precisa estar preparada para estar empregado. A gente tem muitos casos que a pessoa chega para a gente e fala assim, meu filho precisa trabalhar porque ele está brigando muito em casa. E aí a gente vai contratar uma pessoa que já vem com uma referência dessa. Então, primeiro, a pessoa precisa se preparar para fazer uma entrevista de trabalho. Existem vários tipos de entrevistas de trabalho. Existem as entrevistas coletivas, que várias pessoas numa sala, ou as entrevistas individuais. E as empresas hoje, elas se preocupam mais no como a pessoa responde, no que a pessoa está respondendo, é a reação que a pessoa tem. E, inclusive, nessas entrevistas coletivas que eu costumo fazer muito, é muito interessante ver a interação entre eles, o que eles estão falando de verdade ou de mentira, né? E nesse meio dessas entrevistas, muitas pessoas acabam interpretando um papel que não são elas. Então, as dicas principais para uma entrevista de emprego: seja verdadeiro e venha preparado. Tome cuidado com as reações que você tem quando você for fazer uma entrevista. Por responder uma pergunta, mais vale como você responde uma pergunta do que o que você responde da pergunta. E uma outra dica importantíssima para as pessoas que vão fazer entrevistas de trabalho: procure entender como funciona a empresa onde você vai estar trabalhando. Qual o ramo de atividade que ela tem, qual que é o cargo que está disponível, o que aquele cargo faz. Porque as pessoas podem fazer entrevistas técnicas ou não. Se forem entrevistas técnicas, vão te perguntar a respeito de coisas técnicas do trabalho. Por exemplo, no escritório de contabilidade, se a pessoa entende de contabilidade, se ela entende de registro de funcionários, se ela entende o que é uma nota fiscal. Então, para você fazer uma entrevista de emprego numa empresa que está procurando alguém qualificado, se você não tem qualificação, não adianta você ir. Você tem que pleitear uma vaga onde você está dentro das capacidades que você tem. Hoje em dia, nesse mundo moderno, a gente pode contratar pessoas para aprender ou pode contratar pessoas que já sabem. É muito difícil a empresa contratar uma pessoa que não sabe para um cargo que ela precisa que saiba. Então, quase se qualifique antes, procure saber. A pessoa não vai te contratar se não tem experiência. Hoje, a maioria das empresas, principalmente no meu ramo, estão contratando estagiários, que são estudantes de faculdades. Por quê? Não é uma contratação, é um estágio onde você vai testar os conhecimentos da pessoa, a pessoa vai aprender. Então, assim, a gente não contrata uma pessoa e paga um salário para ela aprender. Isso é uma realidade. A pessoa precisa vir pronta, e para vir pronta, ou ela tem experiência em uma outra empresa, ou ela tem que se qualificar. Existem muitos cursos online, existem os órgãos, por exemplo, a Associação Comercial, que dá cursos para preparar as pessoas. E se você estiver estudando, você tem mais condições de entrar num primeiro emprego. Se você já tem alguma qualificação, procure se informar mais. Tem muita coisa online, tem muitos lugares que você pode ir para se qualificar. Ou seja, você precisa ser adequado à vaga que estão te dando. Agora, principalmente, o controle emocional, você como pessoa humana, o que tem dentro da sua cabeça que pode ser explorado, né? Se você está, por exemplo, assistindo algo na TV, procure alguma coisa produtiva para assistir, porque dentro da sua cabeça vão ter coisas produtivas para você dizer quando você for numa entrevista. Porque se vão te perguntar como está a situação da pandemia, e você só vai falar fake news. Então é importante demais você ter algo dentro da sua memória, da sua cabeça, para que você possa ter um maior desempenho numa entrevista de trabalho. Os 5 primeiros segundos de qualquer contato que a pessoa tem é a aparência. E a aparência, o sorriso é a aparência, o cabelo é a aparência, o modo que ela está se vestindo é a aparência. E, na verdade, 93% das primeiras impressões é corporal. Então,
o que você fala, como você responde um bom dia, como você pede alguma coisa, como você se porta no andar, no vestir, no sentar. Isso é a primeira impressão. Agora, isso vai te abrir portas. Isso não vai te manter dentro do trabalho. Agora, a primeira impressão é sempre a que fica. Entendam o que a empresa está procurando, o que você pode oferecer e seja sincero na sua entrevista de trabalho. Vá bem vestido, seja educado e se coloque à disposição, porque ninguém vai te dar o emprego, é você que vai conquistar a sua vaga.